Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 16/3/2020. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo, uma palavra com os colegas aí do canal. E é um vídeo rápido, não vou demandar muito tempo. E eu queria compartilhar uma palavra que está em Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. E Paulo ele tem uma gratidão muito grande pelos filipenses por conta do que eles fizeram em prol da igreja ou da propagação do evangelho, naquilo que eles ajuntaram e mandaram para Paulo, as contribuições. Então, quando você pega para ler o livro de Filipenses, você vai descobrir que Paulo tinha um carinho especial por eles e ele se alegrava pelos frutos que eles estavam gerando, no caso ali os filipenses. E eu queria compartilhar uma palavra, e antes eu queria falar, ontem ou anteontem eu estava em casa, acho que, se eu não me engano, ontem, estava sentado no sofá com a minha esposa, e aí, mudando de canal, eu vi um bispo da Universal falando de uma reunião especial e convocando as pessoas que estivessem passando por alguma dificuldade, porque ele iria revelar se essa pessoa teria o DNA da miséria na vida dela, né? Então aquele discurso bem inflamado de que você que está passando por dificuldade e vem aqui, traga um fio de cabelo, e aí ele usou um versículo bíblico que está no livro de Jó para justificar a heresia que ele estava falando, né? Porque é engraçado que eles conseguem pegar numa passagem e eles pegam essa passagem e ensinam, ou eles colocam a essência daquilo que eles querem passar para as pessoas. E eles vendem como uma verdade. E aí, porque as pessoas não vão se certificar nisso daqui, na palavra de Deus, o contexto e o que para quem estava sendo dito e como estava sendo dito, e aí elas têm aquilo como uma verdade, a palavra de Deus. Claro, é a palavra de Deus porque satisfaz a vontade dela. Ela quer que o problema dela seja resolvido. Então é muito simples pegar e falar assim, não, é a palavra de Deus. Então assim, pega o seu fio de cabelo, traga aqui, nós vamos queimar, e aí você já não vai ser mais uma pessoa miserável. O DNA da miséria a miséria vai ser queimada, o espírito vai ser queimado, tudo é espírito, tudo é diabo para esses gananciosos, para esses cafetões da fé, tudo é diabo para eles, porque sem o diabo eles não conseguem trabalhar, porque se tira o diabo da Universal, a Universal fecha. Se tirar o diabo da Universal, que é funcionário deles, a Universal quebra, porque eles trabalham com medo, com psicológico. Todos os discursos dele tem diabo. Todo discurso dele, uma palavra, até a palavra de salvação, eles conseguem colocar o diabo. Então, você percebe que tudo que é ensinado, tudo que é falado, tem interesse monetário, financeiro. Porque eles convidam as pessoas e no auge do sofrimento das pessoas, ainda as pessoas já sem nada para ser tirado, eles fazem com que as pessoas manifestem essa chamada fé inteligente para que elas tenham alguma coisa, para que elas gerem alguma coisa, para que Deus a abençoe a ela. Já falei em outros vídeos, não adianta você dar nada, porque Deus não vai te abençoar porque você dá. Deus vai te abençoar pelo que você é, não pelo que você dá. Se o que você dá, você pode dar muito, mas se o que você é ruim, Deus não vai te abençoar. Quem te abençoa não é Deus. Quem te abençoa é o Deus deles, que é o próprio diabo. Não Deus bíblico, não Deus da graça, não Deus que nos chama para a cruz, para sacrifício. E sacrifício, não sacrifício disso, mas sacrifício de vida, em obediência, em amor, em gratidão. Então, eu queria dividir essa palavra que está lá em Filipenses, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, Filipenses 3, capítulo 17, diz o seguinte: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há
dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo estava falando para eles, ou escreveu a eles, e chorando, dizendo que tem pessoas que são inimigos da cruz. São pessoas que tentam, de alguma forma, impedir que essas pessoas de verdade cheguem a Jesus. Mas não esse Jesus que é vendido. Então são esses que pegam um versículo isolado para justificar essa heresia, essa macumba gospel. Me diga onde que no Evangelho Jesus exige isso. Ou me diga se mesmo lá onde ele pegou esse versículo isolado, se está falando disso, que Jó sentiu o DNA do mal, ou sentiu a ação do mal nos seus cabelos, que agora eu tiro um fio de cabelo, eu vou queimar e vai tudo dar certo. Ou seja, esses cafetões, essas pessoas são inimigos da cruz. São essas pessoas que impedem das pessoas de fato e de verdade entrarem no reino de Deus. E o reino de Deus, não igreja, não estabelecimento, não prédio comercial, não. O reino de Deus é um reino invisível, que nós nos achegamos a ele quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós vivemos uma vida reta, uma vida santa. E nós não dependemos de igreja para isso. Nós dependemos, sim, nos sujeitar à palavra de Deus. Então esse cara, esse pseudo-bispo, esse usurpador, esse bandido, nada mais é do que um bandido. Ele é inimigo da cruz. Ele é inimigo. Ele impede. Uma vez que ele é alimentado pelo seu próprio ego, pelo seu ventre, ele é ganancioso, ele quer poder. Ele quer mostrar para alguém aí dentro que ele é bom, que ele desperta no povo o interesse. Mas qual o interesse? O interesse das coisas materiais. As pessoas querem não o Cristo da cruz, o Cristo que transforma caráter, que transforma a vida, personalidade, caráter. Uma pessoa deixar de ser aquele escravo do pecado, de ser uma pessoa regenerada, uma pessoa limpa. Pessoal, isso me revolta, isso me enoja, eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo esses cafetões na televisão falando desta forma. E aí, o pior é que quem está lá dentro há muito tempo, ela não é inocente, ela é conivente, ela gosta disso. Ela também, de certa forma, se torna inimigo da cruz, porque ela quer só os benefícios da cruz. Ela acha que ela obedece, ela acha que ela tem a fé inteligente. Só aí você já mostra arrogância, prepotência. Porque faz coisas que é orientada e dirigida, ela acha que é melhor do que aqueles que não se sujeitam desta forma, que não colocam valores em envelope, que não vai para o pseudo-altar dessa instituição ou dessa seita, e não faz, ela se julga melhor. O cristianismo dela, ela acha que ela é melhor. Porque somente na Universal tem salvação. E todos os outros crentes são endemoniados, são derrotados, são fracos. Na verdade, valente, na verdade, bem-sucedido, na verdade, o bem-sucedido é quem se sujeita a isso daqui em obediência, não para ter coisas, não para angariar, não para ganhar, mas quem se sujeita a isso daqui para perder. Perder o quê? Perder a vida pela causa do Evangelho, para se sujeitar de fato e de verdade ao Senhor Jesus, tomar a cruz, morrer todos os dias, negar a si mesmo, lutar contra o pecado que ela é escrava. As pessoas, elas não querem isso. As pessoas, quando chegam nestes locais, que elas são convidadas pelos seus próprios desejos e cobiças, elas chegam lá e ouvem essa palavra, aquilo vai de encontro com o que ela quer. E na verdade, ela não ouve o que ela precisa. Ela não muda. Ela é refém do ventre dela. Ela é refém do desejo dela.
ela é refém das coisas dela, ela quer resolver o problema dela. Ela não está preocupada com o reino de Deus, ela quer resolver o problema dela. São essas pessoas que elas são intolerantes, que elas defendem a placa da instituição, elas defendem a instituição, ela defende o pastor, o bispo dela, como se eles fossem o próprio Deus, e elas nem percebem isso. Elas se acham melhores, ou ela acha que está no lugar certo. E aí, aqui no capítulo 3 de Filipenses, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles pensam nas coisas terrenas, eles levam as pessoas às coisas terrenas, a se preocuparem em ser bem-sucedidas aqui, achando que elas vão glorificar Deus, quando na verdade elas se tornam escravos deles mesmos. E aí Deus os entrega às suas próprias paixões. Ou seja, o pecado dela, mesmo Deus tendo misericórdia, Deus ele entrega elas aos próprios desejos e cobiças, para que elas se esbaldem, para que elas se saciem, e elas vão gerando para elas juízo, só juízo. Então, não tem inocente nesse lugar, se tem cúmplices. O inocente talvez seja aquele que ouve esse discurso na televisão e chega até lá. E certamente ele vai ser enganado. Mas como eu falei, vai ser enganado pelo seu próprio desejo. Se ele chega lá no primeiro dia e ele ouve isso, mas lá no íntimo ele rechaça ou ele pensa, pô, mas é legal o que ele falou, é interessante o que ele falou, mas tem alguma coisa errada aí. Esse tem alguma coisa errada aí, mesmo que seja baixinho, é o próprio Deus te livrando desses mercenários. Meu amigo, minha cara colega, são tantas coisas acontecendo, são tantas pessoas enganando, são tantas pessoas falando de Deus, mas que Deus que essas pessoas têm falado? São tantas pessoas se dizendo evangélicas, cristãs, e as vidas delas não mostram isso. E quando eu falo as vidas delas não mostram isso, eu não estou falando do que elas têm. Não é o que ela tem ou onde ela mora, mas é o que ela é. A essência dela não é boa. Ela não transmite amor, ela não tem misericórdia. Ela é uma pessoa rancorosa. Ela é uma pessoa que ela não aceita a opinião do outro, a diferença do outro. Ela quer impor a vontade dela sobre o outro. E eu pergunto, cadê a graça? A graça que nós recebemos, nós temos que dar também, porque nós não somos melhores. Antes andávamos no engano, mas pela misericórdia e graça de Deus fomos alcançados pelo amor de Jesus. E hoje podemos viver uma vida livre, livre da religiosidade, livre das instituições. Somos livres em Cristo e vivemos para Cristo e vivemos para a glória de Deus Pai. Que você possa ser tocado e que o Espírito Santo possa, de fato e de verdade, te libertar dessa prisão. Porque se você fizer uma reflexão mais profunda, você vai perceber que tudo que você busca não é Deus. Que tudo que você busca é satisfazer a tua carne em coisas, em pessoas e lugares. Vivemos para a glória de Deus e assim deve ser. Ainda que nada tenhamos, nós vivemos para a glória de Deus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí mais para frente,
Paulo fala o seguinte: para você, ô bispinho, para você, ô cafetão da fé, que fala que vai revelar se a pessoa tem um DNA da miséria na vida dela, eu acho que você deveria fazer uma oração forte na cabeça do Paulo, ou de Paulo, porque Paulo diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acho que se Paulo vivesse nos dias de hoje, certamente esse pseudo-bispo, esse bandido da fé aí, certamente ele ia falar que Paulo é fracassado, que Paulo teria o DNA da miséria no sangue dele. Mas graças a Deus, nós não vivemos mais dessas historinhas. Graças a Deus fomos livres e estamos livres, livres em Cristo, livres para ter relacionamento e para poder ter relacionamento com as pessoas e mostrar o reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um e até uma próxima.